Elas foram palco de eventos grandiosos. Elas abrigaram reis, profetas e o próprio Filho de Deus. Vamos explorar as duas cidades mais famosas da Bíblia, Jerusalém e Belém. Porque essas duas cidades ainda refletem em centenas de milhares de pessoas até hoje. Vem com a gente nessa viagem no tempo. Fé, poder e mistério se entrelaçam. Jerusalém, a chamada Cidade Antiga, ou Cidade Velha, é sem dúvida nenhuma a cidade mais importante e citada na Bíblia, mencionada aproximadamente 800 vezes. Ela é o centro da vida religiosa e política do povo de Israel. Imagine você caminhando nas ruas onde o rei Davi erigiu sua capital. Mesmo com tantas invasões, destruições e guerras, ela continua impulsionando a fé de cristãos, muçulmanos e judeus. E o Muro das Lamentações? Você sabia que esse grandioso vestígio guarda segredos e anseios de um povo que persiste há milênios? Segundo o Antigo Testamento, é a cidade onde foi construído o Templo de Salomão, considerado entre os judeus o local onde Deus habitava no meio do povo. No sítio hoje está a Mesquita de Omar, conhecida também como o Domo da Rocha. Temos uma maquete do templo também na cidade, um modelo do Santo Templo construído por Salomão. Em Jerusalém está a coluna de Absalão, monumento erguido pelo filho de Davi a fim de perpetrar seu reinado entre os filhos de Israel. Foi em Jerusalém que deu-se o início do reinado de Davi, o grande rei. Após derrotar os jebuseus, Davi transfere a capital do reino para Jerusalém, consolidando assim o reino unificado de Israel. A cidade também é palco de importantes eventos, tal como a destruição do templo, após Nabucodonosor, o importante monarca babilônico, invadir a cidade com o seu exército em 587 a.C., os soldados destroem o templo, marcando um período triste da história do povo hebreu. Para os cristãos, judeus e muçulmanos, Jerusalém é uma cidade sagrada, sendo um ponto crucial para discussões religiosas e históricas. Podemos encontrar na cidade o Portão de Jafa, onde acontece o Festival das Luzes, no qual os judeus celebram a rededicação do Santo Templo por ocasião da Revolta Macabeia, em 167 AC. Outro local importante e sagrado na cidade é o chamado Muro Oriental, ou Muro das Lamentações, ou pode ser chamado ainda Muro das Orações para os judeus mais piedosos. Aqui se lembram das glórias passadas e depositam seus pedidos de esperança. O muro é o único vestígio do antigo templo erguido por Herodes, o Grande, no lugar do Templo de Salomão. No Novo Testamento, Jesus, no final do seu ministério, faz a conhecida entrada triunfal em Jerusalém. Montado em um jumentinho, o povo retirou suas capas e as jogou à sua frente, juntamente com ramos de palmeiras. Hoje os peregrinos cristãos comemoram na cidade o Domingo de Ramos, relembrando o evento. Temos ainda o cenáculo, que segundo a tradição, foi nesta sala que Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, antes de sua crucificação. Jerusalém é a cidade onde Jesus foi crucificado, ressuscitou e onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no Pentecostes. Nessa imagem podemos ver, nos dias de hoje, a Via Sacra, por onde o Cristo andou antes de sua morte. Em Jerusalém temos o cemitério judeu, que fica no Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus proferiu sua oração sacerdotal. Temos em Jerusalém o Museu do Livro, onde se encontram os manuscritos do Mar Morto. Centenas de manuscritos do século II a.C. contendo porções de quase toda a Bíblia hebraica. Reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos. Apesar das guerras travadas ao longo de muitos anos, Jerusalém sempre será conhecida como a Eterna Cidade da Paz. Nossa próxima parada é a cidade de Belém. Pequena e humilde, mas com um simbolismo que continua a nortear o curso da história. Aqui nasce Davi, o pastor que se tornaria rei. Muito mais que isso, aqui, o evento mais estrondoso da humanidade, nasceu Jesus Cristo. O Salvador do mundo não nasceu em um castelo, mas em um estábulo simples. O que faz com que uma cidade simples seja tão grande na história? E por que ainda hoje, cristãos de todo o mundo a procura, em busca de conexão,
Belém foi identificada na Bíblia como a antiga Efrata, citada em Gênesis 35:16 e Rute 4:11. E é chamada de Belém Efrata em Miqueias 5:2. A cidade tem grande importância no Antigo Testamento. É mencionada pela primeira vez na Bíblia como a cidade mais próxima ao local onde a matriarca abraâmica Raquel teria morrido, após dar à luz o filho, sendo então enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. O túmulo de Raquel, segundo a tradição, encontra-se na entrada da cidade. É o terceiro local mais sagrado no judaísmo. De acordo com o livro de Rute, o vale a leste da cidade é onde Rute de Moabe respigou campos e retornou à cidade com Noemi. Rute se casará com Boaz, que será avô de Davi. Foi lá que o rei Davi nasceu e viveu com seu pai e os seus irmãos. Segundo o relato da Bíblia, o profeta Samuel foi até a cidade de Belém, a fim de encontrar o novo rei de Israel, e lá ungiu o jovem Davi a rei. Na cidade de Davi, encontramos algumas ruínas das construções antigas. A pedra, que está no centro da foto, com um furo, era um banheiro. É o banheiro mais antigo já relatado. O ponto mais baixo da cidade de Davi é o Vale do Cédron. No Vale do Cédron está a fonte mais antiga da cidade. E foi no poço da cidade que 3 de seus soldados pegaram a água e levaram ao rei, quando teve que se esconder na caverna de Adulão. Em 1 Crônicas 29 a Bíblia relata que Davi foi enterrado em sua cidade. Segundo a tradição no século XI, o local foi atribuído como o possível túmulo do rei. Na cidade temos o local onde, segundo a tradição, Maria e José se abrigaram para o nascimento de Jesus Cristo. César Augusto decreta o recenseamento dos homens. A família, sendo da linhagem de Davi, precisou ir à cidade. Para os cristãos, o nascimento de Jesus cumpre as profecias e norteia a cidade como um ponto central na história da salvação. Apesar de pequena e fraca, o contraste é evidente: Jesus Cristo nasceu ali. Os peregrinos cristãos vão até a Igreja da Natividade, que, para a tradição e a maioria dos cristãos, é o local do nascimento de Jesus. A cidade é habitada por uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, embora seu tamanho tenha se reduzido nos últimos anos. A Unesco inscreveu a Igreja da Natividade, a Rota de Peregrinação e a cidade de Belém como patrimônio mundial por ser um lugar identificado com a tradição cristã, como o local de nascimento de Jesus Cristo, desde o século II. Jerusalém e Belém. Duas cidades tão diferentes, mas tão entrelaçadas na história sagrada. Lugares que testemunharam reis, profetas e o próprio Filho de Deus. Qual será o papel delas no futuro? O que mais essas cidades guardam para aqueles que desejam conhecê-las profundamente? Se você gostou dessas curiosidades, curta esse conteúdo, compartilha com outras pessoas e não esquece de se inscrever para receber mais vídeos sobre curiosidades bíblicas. Caso você tenha sugestões de outros títulos, deixe-nos saber nos comentários. Até logo!